Olá, pessoal. Eu sou o professor Marlon, do portal Conexão Escola, e este vídeo faz parte do projeto Produção de Texto em Rede da Prefeitura de Goiânia. Hoje falaremos sobre o gênero textual notícia. A notícia é um texto do campo jornalístico que tem como objetivo principal informar o leitor ou o espectador sobre acontecimentos reais e atuais de um determinado lugar. Veja algumas características da notícia. Bem, a notícia é um texto informativo, mas também é narrativo, também descritivo, por conta de suas características textuais. Porque em determinados momentos, você que está elaborando a notícia precisa narrar os fatos, como eles aconteceram, descrever uma situação ou um lugar. Então, esse texto que tem o propósito informativo, por vezes narra e descreve fatos. A notícia também é relativamente curta, a depender do fato que está sendo noticiado. Quanto maior for a complexidade da notícia, maior ela será, não é verdade? Para escrever um texto como esse, é preciso utilizar uma linguagem formal, clara, objetiva, pensando em atender a todos os públicos. Por isso, já que é um texto para muitas pessoas, ele deve ser impessoal, escrito na terceira pessoa. O texto impessoal é aquele em que o autor não opina, não emite uma opinião sobre os fatos. Ele apenas tem o compromisso de transmiti-lo da forma mais fiel possível ao que aconteceu, sem expressar julgamentos. E a notícia, ela relata fatos reais, atuais, cotidianos, não é um texto fictício. A respeito da estrutura desse gênero, nós temos a manchete ou título principal, o subtítulo, também chamado de título auxiliar ou linha fina. O subtítulo ele não é obrigatório, mas ele sim complementa ali aquilo que por vezes não foi dito no título, trazendo informação adicional importante. O primeiro parágrafo da notícia é chamado de lead e o restante do texto é o corpo do texto. Vamos observar um pouquinho sobre cada uma dessas partes a seguir. Observe que nós temos aqui um trecho de uma notícia e logo no início temos em destaque o título. Então nós temos: inteligência artificial em Goiânia prevê doenças cardíacas antes dos sintomas. Perceba que o tamanho da letra é maior, está em destaque, está em negrito. Então, nós temos com muita ênfase, de maneira clara, no topo do texto, o seu título. Logo a seguir, na linha abaixo, com um tamanho menor, também em destaque, aqui no caso em negrito. Em alguns textos pode estar em itálico, por exemplo. Isso quando digitado, né? Nós temos o subtítulo: pacientes de alto risco terão atendimento prioritário no SUS. Já o lead, como eu disse agora há pouco, é o primeiro parágrafo do texto. E nele nós podemos encontrar as informações principais e as informações de maneira mais objetiva sobre o fato que está sendo denunciado e noticiado. É preciso responder algumas perguntas, né, de maneira direta, textualmente realizada, mas é preciso contemplar o que aconteceu nesse primeiro parágrafo, com quem aconteceu, como o fato aconteceu, quando ele aconteceu e onde aconteceu. Então, um lead bem feito precisa de alguma forma responder a essas 5 perguntinhas. Veja então o exemplo. Primeiro parágrafo em destaque, nós temos o lead. A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, SMS, começou a utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para identificar doenças cardiovasculares graves, como acidente cardiovascular cerebral.
e infarto. Com o auxílio da ferramenta, a saúde identifica pacientes com mais de 60% de chances de desenvolver essas condições antes mesmo dos sintomas se manifestarem, o que permite intervenções preventivas no momento certo. Então, observe que, no lead, aqui no primeiro parágrafo, nós temos claramente esses itens que foram listados agora há pouco a respeito do que compor um lead. Vamos identificá-los. Primeiro, quem está envolvido na notícia? A Prefeitura de Goiânia, por meio de uma pasta que é a Secretaria Municipal da Saúde, mas o núcleo aqui é a Prefeitura. Onde esse fato aconteceu? Em Goiânia. Se é a prefeitura dessa cidade, o fato aqui está noticiando algo que aconteceu nesta cidade, Goiânia. Quando isso aconteceu? Identificamos o verbo flexionado no tempo passado, né, no pretérito, e aqui diz que a prefeitura começou. Não há uma data de quando começou, mas nós sabemos que isso já está em andamento, já está acontecendo. Não acontecerá, já começou. O que a Prefeitura de Goiânia começou? Então, começou a utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para identificar doenças cardiovasculares graves. Observe, então, que falta apenas um elemento para completar o lead. Como a prefeitura está fazendo isso? Bem, observe. Com o auxílio da ferramenta, a saúde identifica pacientes com mais de 60% de chances de desenvolver essas condições antes mesmo dos sintomas se manifestarem. Então, temos aqui no primeiro parágrafo esse detalhamento, respondendo a essas 5 perguntinhas que o lead exige que responda. Depois, nos parágrafos seguintes, temos um desenvolvimento, no caso, daquilo que já foi apontado pelo lead. Observe, então, aqui um trechinho, né, da notícia. A iniciativa, que foi implementada inicialmente no Distrito Sanitário Oeste da capital, já demonstrou resultados promissores. Por meio da análise de prontuários, mais de 7.000 pessoas foram identificadas com algum nível de risco cardiovascular. Dentre essas, 546 foram classificados como de alto risco, recebendo prioridade no acesso aos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, o SUS. Para você continuar lendo essa notícia, basta acessar o site descrito logo abaixo e você terá o texto na íntegra. Aqui nós temos um trecho para conseguirmos avaliar a estrutura. E você observa que nesse segundo parágrafo já há um detalhamento e algumas informações adicionais a respeito dessa iniciativa que já foi apontada lá no lead. Agora, algumas dicas para produzir uma boa notícia. Primeiro, escolha o tema. Selecione um evento atual e relevante que você queira reportar e noticiar. Identifique o fato central, o acontecimento central dessa notícia, desse tema que você vai tratar. Então, determine qual é a informação mais importante e que deve receber destaque na sua notícia. E lembre-se que ela precisa também ir lá para o título, né? Apure os fatos, isso é muito importante. Pesquise, entreviste pessoas envolvidas, colete informações sobre o evento para evitar, né, as fake news, por exemplo. Organize as informações. Então, você já fez um levantamento dessas informações, organize-as por ordem de importância, da mais relevante para a informação menos relevante. Feito isso, é hora de escrever o seu lead. Então, faça a escrita do lead respondendo aqueles 5 critérios que precisam estar sendo respondidos no lead. Depois, é hora de desenvolver o corpo da notícia, ampliando essas informações de maneira clara e objetiva, sem ser redundante e repetitivo. Encerre a sua notícia, finalizando com algumas informações adicionais, caso ainda haja necessidade.
como as consequências do evento ou declarações de pessoas envolvidas nele. E é importantíssimo que você revise e edite esse texto. Então, leia novamente, verifique se as informações estão claras, se não há erros gramaticais, se o título e o subtítulo estão bem construídos, estão de fato resumindo o acontecimento que está sendo noticiado. E agora que você viu um exemplo de uma notícia, algumas dicas de como produzir, seu objetivo, é hora de você produzir o seu texto, produzir a sua notícia. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.